Makoto vai fazer sua missão. Makoto contou ao homem da missão que ele era apenas nível 1 e rank E. O senhor ficou decepcionado e pediu para ele ir embora. Porém, Makoto já tinha com ele os itens necessários para completar a missão. Makoto pergunta por que ele precisava daqueles itens. O senhor conta que iria utilizá-los para produzir um medicamento chamado Ambrosia, que é considerado a cura para tudo. Sua esposa e filhas estavam com uma doença chamada maldição e precisavam desse remédio para serem curadas. Makoto diz que queria estar presente enquanto esse remédio seria criado e que ele tinha um mestre alquimista que poderia os ajudar. Embrand o agradece e diz que precisaria de mais olhos para salvar seus familiares. Makoto dá a ele todos os olhos que ele tinha e seria o suficiente para curar todos, e deixa Rembrandt e seus empregados muito felizes. Rembrandt entrega a Makoto o recibo de sua missão. Makoto vai até a guilda dos mercantes se registrar como um mercador. Lá ele descobre que para ser um mercador ele deveria passar por alguns testes. Ele foi fazer a prova e respondeu as questões sem dificuldade. Ele acaba terminando muito rápido e deixou o professor muito assustado por tirar nota máxima em tão pouco tempo. E então ele se tornou um mercador. Makoto volta ao subespaço. Tomoe o chama por telepatia para que ele vá até a câmara de lembranças dele. Lá ele encontra Tomoe e Mio, que estavam brigando por suas lembranças, e as repreende. À noite eles voltam à cidade e vão dormir, porém só tinham 2 camas no quarto, e ele pergunta quem das duas deixaria uma cama para ele. Elas aproveitam a situação e o convidam ele para dormir junto. Makoto diz que irá dormir no sofá. No dia seguinte, o alquimista chegou à cidade e estava pronto para ajudar a produzir o remédio. Alguns aventureiros estavam planejando algo para impedir que Rembrandt conseguisse o remédio. O alquimista ficou assustado quando soube que o trabalho seria para a companhia de Rembrandt, pois eles tinham uma grande influência na cidade. Lá, o alquimista começou a produzir os remédios. Quando ele terminou, ele deixou os frascos caírem sem querer. Makoto salta em direção a eles, tendo até que usar sua magia para não os deixar cair no chão. Rembrandt acabou se machucando enquanto tentava dar o remédio para sua esposa. Makoto pede para eles levarem ele até ela, que ele imobilizaria ela para que ele desse o remédio. Rembrandt diz que é impossível para alguém como Makoto imobilizá-la. Makoto faz um olhar assustador a ele e o convence de levar ao quarto de sua esposa. Quando ele chega até a porta, ela começa a atacar Makoto. Makoto usa suas habilidades de judô para imobilizá-la, e Rembrandt a dá o remédio. O remédio faz efeito e ela volta à sua aparência normal. Agora só faltava suas filhas. Quando Makoto entra no quarto, ele usa sua magia para rastrear as posições e imobilizar sua filha. O alquimista quase deixou o frasco cair de novo, sorte que o mordomo conseguiu pegá-lo, e deram a sua filha. Agora faltava sua última filha. Quando Makoto chegou ao quarto dela, ela pedia para ele fugir, até que ela avança para cima de Makoto, e ele, sem muito esforço, a imobiliza. Após curar as 3 mulheres, Rembrandt agradecia por tudo que ele fez. Na saída da mansão, Makoto encontrou Tomoe e Mio esperando. Ele pergunta o que elas faziam ali. De repente, um círculo mágico foi ativado. Era uma armadilha para acabar com Makoto. Tomoe diz que eles são assassinos e estavam de olho em Makoto desde que saíram na pousada, e por isso Mio e Tomoe foram o encontrar. Vários capangas começaram a aparecer. O assassino pede para que Mio e Tomoe se juntem a eles. Makoto pede para Mio se juntar a eles. Ela faz o que ele pede. Makoto pede para Tomoe deixar os capangas quase mortos. Tomoe, sem usar magia alguma, acaba com todos eles em questão de segundos. Um dos assassinos tenta fugir com teleporte. Makoto salta em direção a ele e o impede de fugir. Makoto pergunta ao assassino por que ele punhou aquela doença na família de Rembrandt. Ele diz que tinha colocado elas apenas para dormir. O assassino explica que meses atrás, em um bar, um homem o contou que vários aventureiros acabaram desempregados por conta da companhia de Rembrandt. Isso fez com que alguns aventureiros do orfanato morressem. O homem tinha uma ideia para acabar com aquilo, de colocar a família de Rembrandt para dormir, para que ele repensasse em suas ações, mas pelo que parece, ele foi enganado. Lime foi se desculpar com Rembrandt pelo que ele causou com sua família e disse que não seria mais um aventureiro. Logo depois, Tomoe o encontrou do lado de um orfanato. Lime só queria proteger o orfanato para que as crianças tivessem uma vida melhor. Tomoe o dá uma katana, já que ela havia quebrado sua espada, e pede para ele a servir, sendo seu espião, e o dá um saco de
de ouro e ela disse que se ele fizesse um bom trabalho, ela protegeria tudo que fosse importante para ele. No dia seguinte, Tomoe junto com Mio e os outros decidiram fazer uma competição para ver o quão fortes os largatos e os orcs eram. Tomoe ficou muito desapontada com o resultado e decidiu que daquele dia adiante os largatos e orcs teriam combates individuais para que pudessem ficar mais fortes. Para o subespaço ter um bom exército. Na guilda dos aventureiros, por conta da bagunça de Mio e Tomoe, eles estavam sem aventureiros, e a guilda pediu para que Makoto os ajudasse treinando novos aventureiros. Makoto decidiu treinar os aventureiros que viajaram com ele, e deixou que Tomoe cuidasse deles. Tomoe ensinou diversas técnicas de combate que ela tinha conhecimento, e fez o grupo ficar muito forte. A líder da guilda ficou impressionada como eles estavam derrotando monstros tão poderosos. No subespaço, Makoto chamou Mio para procurar flores de ambrósia para fazerem medicamentos. Makoto foi até a companhia de Rimbrald e ele queria alugar alguma loja dele para vender seus produtos na cidade. Rimbrald disse que vai arrumar um local logo para Makoto começar seu negócio. Em uma floresta longe da cidade, duas garotas observavam um grupo de aventureiros entre as árvores. As duas deixaram todos os aventureiros inconscientes. Elas não queriam que os aventureiros entrassem na floresta e por isso fizeram aquilo. No subespaço acontecia uma mega comemoração por Tomoe fundar sua empresa. Foi um grande evento. Enquanto Mio e Tomoe comiam, por alguns segundos, elas sentiam a presença de Makoto sumir e aparecer várias vezes. Mio e Tomoe o encontram. Elas estavam muito assustadas. A cada tiro com o arco que ele dava, era como se Makoto morresse e renascesse várias vezes. Isso estava fazendo a magia dele crescer em um nível descontrolado, e que a magia que ele tem já era comparável com a de um deus. Isso poderia fazer a deusa que desprezou Makoto querer o exterminar por ele ser uma ameaça. Na cidade, enquanto Makoto andava em um beco, um demi-humano deixou sua bolsa cair. Uma mulher loira se agarra em Makoto. Ela queria oferecer um serviço proibido a ele. Mio e Tomoe aparecem e o tiraram de perto dela. Elas o levaram até um quarto e as duas perguntavam se elas não eram suficientes para ele. Elas rasgam a roupa de Makoto e estavam prestes a atacá-lo. Makoto conjura um feitiço de gelo e aproveita para fugir. No dia seguinte, Makoto testava seus novos equipamentos de suprimir magia. Mio vai até ele e pede desculpas pela noite anterior. Makoto a chama para ir junto procurar flores que ele pretendia vender. Na floresta, eles notam que estavam sendo seguidos. Mio os prende em suas teias e eles perdem Makoto e ela de vista. Eles encontram as flores de ambrósia. Makoto dá a mão a Mio e ela fica muito constrangida. As duas garotas que cuidam da floresta aparecem e perguntam o que eles faziam ali. Mio fica muito irritada por elas interromperem o momento dela com Makoto. Os aventureiros que seguiam Makoto e Mio aparecem e eles queriam roubar as flores. As duas garotas começam a atacar Makoto e os bandidos. Ele usa sua barreira para defender todos ali. Makoto decide teleportar os bandidos para o subespaço para ver se eles comprariam alguns de seus produtos. Mio havia perdido sua sanidade e Makoto deu seu sangue a ela para que ela voltasse ao normal. Ele fica um pouco constrangido com aquilo. Mio começa a sugar magia das duas e Makoto destrói suas armas. Makoto conta às duas que pretende negociar com elas sobre as flores e que não estavam ali para roubar. Elas o levam para sua vila. Lá eles são recebidos pelos representantes da floresta. As duas garotas que protegem a floresta queriam apresentar seu mestre, a Makoto, até que ele aparece e destrói a parede e se apresenta a Makoto. Ele fica espantado após apertar a mão de Makoto e Mio fica com ciúmes e o joga para longe. Parecia que aquele homem estava tramando algo. Makoto pede para Mio espionar um filho do representante da vila. Mio nota que aqueles dois caras estavam envolvidos com demônios. Durante o banquete de boas-vindas, o demônio que possuía o corpo daquele homem decidiu dar as caras. Makoto vai até ele. O demônio joga um feitiço muito poderoso, mas não faz nem cócegas. Makoto usa um feitiço contra ele e o deixa em estado de choque imóvel de medo, e o teleporta para o subespaço. No subespaço, eles interrogavam o demônio. Makoto queria saber sobre todos os feitiços que ele tinha e queria comprar todos eles. O demônio queria ser um Grant. Um Grant é um ser que pode viajar por todos os mundos livremente, sem ter permissão da deusa ou algo do tipo. Tomoe decide que seria melhor ele e Makoto fazerem um pacto, e ele trabalhar em magias novas para ajudar Makoto em seu desenvolvimento. Quando os dois fizeram o pacto, o demônio obteve uma forma de um homem, e agora ele era humano. Tomoe sente uma agulhada
nada e uma explosão acontece e Tomoe desmaia. Os bandidos que Makoto trouxe ao subespaço causaram aquilo e feriram muitos habitantes. Makoto, vendo aqueles corpos no chão, começa a relembrar da morte de seu gatinho. No local da explosão, Makoto encontra vestígios de um portal. Quando Makoto toca em um deles, ele se lembra da mulher loira que encontrou no beco. E logo depois, ele vê tudo o que aconteceu ali com sua magia de memórias. Um dos anéis que Makoto usou foi quebrado e causou aquela explosão mágica. Na cidade, a mulher loira se levanta do chão. Ela fica aliviada por ter conseguido escapar da explosão. Até que uma névoa começa a envolver. Makoto vem até a sua frente. Com um olhar assustador, diz que se arrepende de não ter os matado ainda na floresta. A garota o ataca e Makoto arranca suas mãos e acaba com sua vida ali mesmo. Makoto começa a chorar, pois aquela foi a primeira vez que Makoto acabou com a vida de alguém com suas próprias mãos. No dia seguinte, fizeram um velório pelos habitantes do subespaço que se foram. Makoto reforçou a segurança do subespaço. Logo depois, ele foi até a companhia de Rembrandt. Lá, eles mostram uma cidade chamada Hottisgard, onde Makoto poderia fazer seus negócios sem medo do governo o espionar. Makoto decide mostrar a Rembrandt seu rosto e o deixa espantado. Rembrandt diz que ainda vai confiar nele, não importa sua aparência ou o que ele seja. Makoto se despede de seu povo e amigos e vai em direção à cidade que Rembrandt o recomendou. No caminho, a deusa o teleporta para o meio de um campo. Alguns heróis da deusa o atacam e arrancam os dedos de Makoto. Ele se defende dos ataques deles e estanca seu ferimento. Após Makoto usar seu feitiço de rastreio, ele nota que estava no meio de um campo de guerra. Makoto os ataca com suas bolas flamejantes, porém são muito fracas para usar contra eles. A mulher à frente de Makoto era conhecida como matadora de dragões e o garoto como Lancer. Makoto decide tirar seus anéis que reprimem sua magia e começa a usar toda sua força pouco a pouco. Só sua aura já causava uma grande explosão ao redor. Ele dispara uma flecha de fogo em direção aos dois, que se separam em vários ataques e os atinge. Em seguida, Makoto dispara uma flecha de água, porém eles conseguem se esquivar e a garota estava prestes a cortar Makoto ao meio. Então ele usa sua pequena faca para se defender e acaba cortando a espada dela ao meio. A garota o agarra e se teleporta para o céu e deixa Makoto cair em uma queda muito alta. Ele se chocaria com cristais pontudos de magia, porém ele conseguiu acabar com todos eles e jogou várias bolas flamejantes em direção aos dois, que acabou atingindo até mesmo os exércitos. Makoto retira todos os seus anéis e os coloca em uma flecha de água, disparando contra eles. A explosão dos anéis foi tão grande que dizimou todo mundo que estava por perto, congelando até mesmo uma parte do exército. Uma cratera gigantesca cheia de água acabou sendo formada por um ataque de Makoto. Lancer perdeu sua perna e a armadura da garota foi totalmente destruída. Mais tarde, Makoto acorda no subespaço ao lado de Miu e Tomoe. Elas ficaram muito felizes por ele acordar. Makoto contou tudo a elas e ele teria que ficar mais forte para manter o subespaço seguro. Na cidade de Tissig, a sua loja estava indo muito bem. No subespaço, um banquete estava sendo preparado para Makoto antes dele partir em sua jornada